Oi, turma, estão cansados? Vamos relaxar? Uma coisa que eu acho bacana na sociedade teosófica, eles falam nas cartas da necessidade de diferentes polaridades magnéticas com o mesmo objetivo. Lembram disso? Pois é, na hora que eu vejo uma exposição como a do Marcelo aqui, isso mostra o tanto que é prático o ensinamento, que pessoas diferentes vão ter polaridades magnéticas diferentes. Eu admiro muito o modo profundo de pesquisa, de investigação dele, não é minha tônica. Eu sempre fui daquele assim, de só passar na prova assim na última hora, nunca reprovei. Mas na véspera eu dava uma olhadinha assim, passava, entendeu? Nunca fui um pesquisador. E até acho que me aprofundei um pouco na obra do Krishnamurti, pelo fato de ter fundado o Centro de Estudos Krishnamurti, e as pessoas apareciam lá no domingo, eu tinha que ler junto com elas. E eu gosto muito de ver essas informações todas e deletar todas e ver o que eu sou capaz de entender, né? Então eu acho que esse contraste é muito interessante e rico. Acho que o estudo é importante, necessário, mas que a nossa ferramenta intelecto, ela às vezes é limitadora e perigosa. Então a gente não pode achar que por mera dedução intelectual vai resolver os mistérios da existência. Não vamos, né? Então a gente precisa de toda a informação e precisa também fazer o nosso trabalho interno de tentar compreender. E aí é que é o ponto que tem a ver com a verdade, essa discussão de verdade absoluta e verdade relativa. Eu confesso que eu não sou muito fã dela, porque, por engano, pode-se pensar assim, a verdade relativa, cada um tem a sua. Então pronto, a verdade virou dogma, cada um tem o seu dogma, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua superstição. Então a verdade relativa não é a verdade, né? Então, assim, eu penso, na minha compreensão, que existe verdade absoluta e verdade relativa. A verdade absoluta tem a ver com esses mistérios mais profundos do universo, mas a verdade relativa tem a ver com o nosso viver aqui agora, com as nossas relações, com a nossa própria capacidade de compreensão da verdade ou da falsidade, né? Da superstição, do dogma, da necessidade de autoridade. Nossa mente é muito viciada em autoridade. Então a gente diz assim, foi fulano que falou, então isso aí é verdade, porque foi fulano. Não, foi Cicrano que falou, esse Cicrano aí, deleta, isso aí tá fora, né? Então o Krishnamurti insiste muito nisso, de que toda autoridade no campo espiritual é perniciosa, inclusive a autoridade do mestre. O mestre, ele não quer que você acredite em nada que não seja fruto da sua própria compreensão. A crença cega não tem nada a ver com a verdade. Então, a verdade relativa, ela não é necessariamente a nossa opinião, ou necessariamente alguma crença que a gente tem adotado. A verdade relativa é a nossa melhor capacidade de compreensão de cada um. Cada um questionando as suas próprias crenças, os seus próprios dogmas, as suas próprias superstições, vai fazendo operações na mente superior e vai descobrindo, cada vez levantando um véuzinho a mais dessa coisa que não depende das opiniões da gente, né? E aí, essa experiência
de encontro com a verdade, seja no nível que for. Não estou falando das verdades de como o universo se formou, estou falando das verdades sobre nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida, qual é o projeto, qual é o plano evolutivo, se é que ele existe, né? Como viver para favorecer esse plano ou esse projeto. Isso é transformador. Quer dizer, isso está ao alcance de qualquer um, no nível que qualquer um estiver, porque sempre há um passo além a ser dado em termos de uma compreensão mais profunda, de um entendimento mais claro, de uma percepção mais condizente com as realidades fundamentais. Bom, o tema nosso aqui de hoje é o que eles esperam de nós. Antes de entrar nisso, eu queria dizer que a gente tem que tomar o cuidado para não mistificar essas questões. Assim como às vezes a gente mistifica a verdade e coloca ela lá longe. A verdade absoluta não é inatingível e tal, e pronto, tá fora do meu alcance, né? A gente cria certos parâmetros mentais, que são idealizações nossas, que muitas vezes nos afastam de uma compreensão que tem um efeito prático e vivencial. Tá? Então, lá nas cartas está dito uma frase que também acho que está na Bíblia, que fala assim: até as pedras dão sermões. Quer dizer que aquele que está numa postura de aprender, aquele que quer entender, quer decifrar o mistério, tudo ensina. As situações da vida, as experiências, as dificuldades, né? O calcanhar de Aquiles que todo mundo tem, tudo está ensinando. Até as pedras dão sermões. E se a gente não aprender o básico que tem a ver com o nosso viver no dia a dia, tudo isso vai ser um negócio muito bacana, muito fantástico, mas fora do nosso viver. Então eu preferia simplificar um pouco, sem que essa simplificação significasse nenhum tipo de diminuição da beleza e do esplendor que todo esse ensinamento traz, para tentar ver o caminho que é apresentado diante de nós. O caminho que a humanidade vai em geral, o caminho que os homens vão em geral, é o caminho do curto prazo. Já que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, o que está fazendo aqui, qual o sentido dessa passagem pelo mundo terreno, as pessoas vão em busca de prazer, de sucesso, de fama, de ser alguém, né? De deixar a sua marca, de satisfação pessoal. Essa é a vida comum. O caminho que eles nos apresentam é um caminho inverso em relação a tudo isso. É mostrar o que é transitório como transitório e tentar mostrar que por trás de tudo isso que é transitório existe algo que tem uma perenidade maior, que tem uma força maior, algo interno que está querendo romper a casca, algo que está querendo manifestar uma potencialidade de sabedoria, de amor e de fraternidade. E se a gente não faz o trabalho que está muito próximo de nós, a gente não vai conseguir fazer trabalhos maiores, né? E aí a gente vai acabar mistificando esse caminho, mistificando esses mestres como uma coisa longínqua, quem sabe para daqui a umas tantas quantas vidas. Vai ficar no plano puramente intelectual, e a transformação necessária agora, a transformação no nosso viver,
como produto da compreensão de um processo maior, não vai acontecer, né? Então, eu, por exemplo, sinto que toda vez que eu estou mais aberto, mais sensível, mais voltado para os outros, eu sinto a presença de alguma inteligência, não vou dizer que é mestre A, B ou C, mas eu sinto algo me empurrando para frente, algo... E quando eu estou mais egoísta, quando eu estou mais voltado para interesses menores, quando eu estou mais, como qualquer um de nós, com a vida pessoal, com os problemas, com as lutas, né? Muito fechado em mim mesmo, o que eu sinto? Um distanciamento dessa inteligência da natureza. Como eu falei aquele dia, eu acho que os mestres são fenômenos da natureza. São inteligências que permeiam os mundos internos. A gente é acostumado a ver o mundo só pelo lado externo, mas o universo, ele se une, ele é uno, não apenas diverso, mas uno, por isso une, na sua mais profunda subjetividade. Então, quando a Helena Blavatsky fala lá na Chave para a Teosofia, que teosofia é sabedoria dos deuses, ela não fala sabedoria de Deus, um Deus antropomórfico, de barba sentado ao lado de Jesus, igual algumas instituições religiosas proclamam. Ela fala sabedoria dos deuses. Ela está se referindo que o universo é permeado de inteligências que operam nos mais diversos níveis de acordo com as leis universais. E sendo inteligências, elas agem cooperativamente na obra maior. Enquanto que nós, na ignorância, fazemos esse mundo caótico que está aí. Então o caminho que se apresenta diante de nós é sair da ignorância rumo à inteligência. Mas para isso a gente precisa aproveitar esse ensinamento na sua perspectiva maior e ver que direção nós podemos dar à nossa vida. Nós não vamos nos transformar de um dia para o outro, mas nós podemos dar uma direção. Nas escolhas que a gente tem que fazer na vida, a gente pode fazer as escolhas pelos caminhos mais egocêntricos, mais, de alguma forma, ditados pelo ego transitório. Ou podemos fazer escolhas que vão ser renúncias em relações a situações de preponderância desse ego e, naturalmente, ao renunciar às coisas do ego externo, ao ego pessoal, as coisas do ser interno começam a brotar e aparecer naturalmente. Para mim, o que eles esperam de nós ficou muito claro numa passagem que eu tenho aqui no meu celular, que diz o seguinte, eu salvei ela aqui, mas estou sendo traído pela minha falta de organização. Tá aqui, achei. Tá aqui. Olha lá. Foi dito que existe uma hierarquia oculta, não é? E que esses mestres, eles estão num certo nível nessa hierarquia. Só que além deles, existem outros muito mais poderosos e muito mais sábios, porque mesmo tendo eles transcendido a evolução humana, eles já não são humanos no sentido comum, porque eles já estão livres da roda de nascimentos e mortes, já esgotaram o karma, já completaram o aprendizado da etapa humana, eles são super-humanos, eles pertencem a um outro reino, na verdade, mas ainda assim a evolução continua para eles. Eles ainda estão aprendendo, né, como dirigir
essas massas na boa direção, assim como um jardineiro aprende como cultivar o seu jardim para que as plantas sejam mais saudáveis, as flores e os frutos sejam mais bonitos e melhores. Então, olha o que o mestre Kuthumi diz. Os chefes, eles têm chefes. Os chefes desejam uma fraternidade da humanidade. Uma real fraternidade universal. Uma instituição que se torne conhecida em todo o mundo e prenda a atenção das mentes mais elevadas. Então, aqui está a dica clara. O que eles esperam de nós? Uma real fraternidade. Isso aqui não é jogo de palavra, não. Ou cada um faz a sua parte, e essa parte tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com você perceber o seu eu, com as suas exigências, com a sua opinião, com você querer convencer que a sua visão é a correta e a do outro é errada, né? Com todo tipo de desconforto de natureza pessoal. Isso é o nosso dia a dia, na vida da família, na vida no trabalho, na vida na sociedade teosófica. Conhecer o eu, compreender o eu, para que a fraternidade possa ser real. E é isso que eles desejam. Uma instituição que se torne conhecida em todo o mundo e prenda a atenção das mentes mais elevadas. Nós estamos fazendo isso? Essa pergunta fica para cada um. Nós estamos fazendo isso? Eu me lembro de um episódio quando eu comecei no grupo de jovens, eu devia ter uns 15, 16 anos, e tinha um irmão nosso que foi o cara praticamente responsável pela sociedade teosófica se desenvolver lá em Brasília, porque ele dava tanta palestra, quase que todo dia. Aí ele conseguiu reunir um grupo de pessoas em torno dele, né? E realmente ele era de uma dedicação fantástica. Mas eu me lembro que nós do grupo de jovens estávamos fazendo alguma coisa cujo tema tinha a ver com a fraternidade. Aí esse irmão virou para mim e falou assim: olha, esse negócio de fraternidade é muito bonitinho, mas e a teosofia? Quer dizer, ele gostava de se aprofundar no estudo intelectual, que é bom, desde que a gente seja capaz também de não criar nesse estudo intelectual autoridades. Porque foi fulano que falou, é verdade. Não, foi ciclano que falou, não é. A gente cai muito nesse risco, inclusive a própria sociedade teosófica no passado já se partiu por causa disso, tá? Não sei se vocês sabem, mas quando a Blavatsky morreu, quem assumiu a liderança, assim, no sentido mais espiritual, foi Annie Besant. E um membro que era um dos fundadores, que era William Judge, um americano, ele não aceitou a liderança dela e fundou a Sociedade Teosófica de Pasadena, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Depois eles também racharam entre si e de lá saiu a Sociedade Teosófica de Point Loma. Então você vê que existe mais de uma sociedade teosófica no mundo. Pois é. Existe a tal da LUT, que é a Loja Unida de Teósofos. Várias sociedades teosóficas. Como isso? É possível? Na verdade, a nossa sociedade foi a única que se espalhou pelo mundo. Essas outras ficaram restritas a determinadas localidades. E até agora estão fazendo um movimento interessante
de aproximação dessas sociedades, não do ponto de vista institucional, para que elas se fundissem ou coisa do gênero, mas para que elas dialogassem. E o grande rompimento que houve foi que o grupo do Judge disse: olha, teosofia é carta dos mestres e Blavatsky. O resto não é teosofia. Né? E até hoje esses grupos continuam um pouco com essa mentalidade. Eu uma vez fiz essa pergunta à senhora Radha Bonnier sobre... Eu via pessoas que para elas teosofia era só Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, Geoffrey Hodgson, tal. Aí numa palestra pública eu fiz essa pergunta para a senhora Radha. Ela virou e falou assim: o sermão da montanha não é teosofia? Como é? Exatamente. O Dhammapada do Buda não é teosofia? Então a teosofia é a sabedoria onde ela estiver, com todas as suas fontes. Né? E a gente não pode cair na autoridade. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um texto desse grupo lá da Ponte Loma. Eles dizem assim, ele estava dizendo assim no texto, que não devemos colocar Blavatsky num pedestal. Todavia, tudo que tiver em contradição com o que ela disse não será a verdade. Eles publicaram o texto. Até na hora eu li antes da publicação, eu falei, mas isso aqui é uma contradição. Mas eles publicaram assim mesmo. Então, a verdade, ela é uma experiência transformadora do indivíduo. Ela está aí o tempo todo. Nós é que temos bloqueios em relação a ela. E quanto mais a gente puder usar esse estudo para abrir-nos à verdade, para que ela venha a nós como a nossa melhor compreensão, ainda que não seja a verdade absoluta, mas é a verdade transformadora, é a verdade que une, que enriquece, é aquela em que, trabalhando pela iluminação de outras mentes, a sua própria mente ela é iluminada. Né? Isso é como uma corrente. Já que o problema essencial humano é o egoísmo, é o voltar-se para si mesmo, quando você faz alguma coisa desinteressada para que outras mentes possam compreender, você acaba compreendendo mais. Né? Porque isso é uma lei da espiritualidade, que é exatamente que os últimos serão os primeiros, nós comentamos no grupo. A Isis fez uma colocação aqui, acho que foi a Isis, não tenho certeza. Algum dos palestrantes fez uma colocação que depois ficou na minha cabeça. Eu acho que ela falou assim: eles podem não ter interesse em nós pessoalmente, uma vez que nós estamos muito longe dessa condição de discípulo. Mas em grupo eles podem ter esse interesse. Acho que foi você que falou, foi? Pois é. Isso aí ficou no meu inconsciente, depois Quando eles falam que querem que a sociedade seja um núcleo de fraternidade, que esses estudos todos, eles sejam feitos no nível que o grupo for capaz. Então, se o grupo quer estudar, como diz o Ricardo, a papinha, que é aos pés do mestre, ali tem muito ensinamento, apesar de uma linguagem simples e fácil, tem muito ensinamento. O próprio ensinamento do Krishnamurti, que poucos teósofos conseguem compreender como teosofia das mais puras, é um ensinamento transformador, porque mostra como a gente cria autoridade, como a gente cria mito, como a gente cria
pensamentos estratificados, coisa que é perigosíssima em termos espirituais. Então, a senhora Radha e o senhor Shriram, que foram presidentes internacionais da Sociedade Teosófica, frequentemente faziam referências ao Krishnamurti, eram amigos pessoais dele. Ele próprio, que foi meio que expulso, entre aspas, da sociedade, quando ele dissolveu a tal organização daqueles que acreditavam que ele era o Cristo e tal, pegaram as coisas dele, juntaram e mandaram entregar, né? E ele ficou quase 50 anos sem pisar na Sociedade Teosófica. Depois ele voltou. O ensinamento dele, que é o autor que mais desenvolve a questão do autoconhecimento, e que é o ensinamento que o público tem mais avidez, que é de querer entender a si mesmo, querer entender as relações. Você vê que quando você fala sobre esse tema, as pessoas leigas, que nunca ouviram falar em nada disso, ficam super interessadas, né? Mas a Sociedade Teosófica nem sempre compreende esse ensinamento como teosófico. Por quê? Porque a gente se apega a certas visões mentais, assim como aquele grupo lá de Ponte Lama acha que teosofia é só Blavatsky, que carta dos mestres, né? Teosofia é a sabedoria viva. Onde ela estiver, onde um pouquinho mais de luz estiver sendo aceso na consciência de cada um, em termos de menos egoísmo e mais serviço, mais compreensão, menos dogmatismo, menos autoridades espirituais, né? Enfim, essa luz se acendendo é que é a missão de todos nós, e nós só podemos fazer isso num ambiente de fraternidade. O pessoal daqui de Salvador até me passou um texto do Krishnamurti, quando ele, em 1934, que ele saiu de tudo, teve aquela confusão toda. Aí perguntavam para ele: você acha que a Sociedade Teosófica devia fechar? Ele diz: quem sou eu para dizer isso? Você vai ser candidato a presidente da Sociedade Teosófica? Ele falou: eu não. Aí o Krishnamurti fala assim: por que vocês falam tanto em fraternidade? Se vocês têm amor no coração, você não precisa falar em fraternidade. Quer dizer, o cara vai no âmago do problema, né? Se a gente consegue realmente trabalhar o nosso ego para que o amor floresça no nosso coração, a fraternidade é natural e espontânea entre nós. O nosso ego não vai estar atrapalhando em nada, e a fraternidade vem sozinha. Então, o que se espera de nós é trabalho individual, autoconhecimento, polir a pedra bruta que nós somos, e trabalho conjunto, trabalho harmônico, trabalho de aprendermos juntos, nos colocarmos todos na condição de aprendiz. Não existe aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Todos nós, quando nos reunimos, estamos explorando um tema, estamos tentando atender, estamos tentando nos aprofundar juntos. A Sociedade Teosófica pode ser um fator de transformação da humanidade muito grande, muito grande. Mas para isso é preciso que os membros compreendam esse papel dela, compreendam esse papel de ser um espaço de buscadores da verdade. Não buscadores que querem ter a verdade para impor aos outros, porque a verdade não pode ser possuída, ela simplesmente é. Ou você vê ou não vê. E você não tem como obrigar ninguém a ver. Não é assim? Então, a fundação dela só foi permitida porque quem enxergava ainda mais longe do que esses mestres, que foi quem deu a autorização, percebeu que ela podia realizar um propósito maior, muito maior, a partir de pessoas que ainda são imperfeitas, que ainda estão no mundo como nós, mas que clamam por verdade, que clamam por compreender a si mesmos, né? E ela, por não ter crença própria, nem nos mestres,
por não ter dogmas, por não ter um ensinamento fechado para ser imposto a ninguém, ela é esse espaço de livres investigadores, né? E só sendo assim é o único antídoto para ela não se dogmatizar, ela não ter crença própria. Essa é a única maneira que ela pode ser esse espaço onde a verdade pode surgir aqui e acolá, transformando a nós mesmos e transformando o mundo. Eu queria agradecer profundamente aos irmãos aqui da região Nordeste por esse seminário. Você vê, estatutariamente cada região faz um encontro semestral, não é assim? Muitos fazem um encontro meramente burocrático, reunião do conselho e tal. Isso aqui está clima de escola de verão, né? Se todas as regionais funcionarem assim, a sociedade vai se desenvolver mais e cumprir mais o seu papel. A nossa preocupação é com a qualidade, não é com a quantidade. Ainda que as nossas portas têm que estar sempre abertas para aqueles que vêm em busca da luz, em busca de alguma compreensão. Mas mesmo com poucas pessoas, você pode fazer trabalhos maravilhosos em termos de aprofundamento, de compreensão, iluminando a consciência coletiva. Então nós não somos instituições que estão querendo mais número, igual essas igrejas buscam os fiéis, né? Nós não somos nada disso, né? Nós queremos cumprir aquilo que esperam de nós, sermos uma real fraternidade conhecida no mundo e que chame a atenção das mentes mais elevadas. Muito obrigado.